Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 6 de abril. Comoção no enterro das crianças assassinadas numa creche em Santa Catarina. Blumenau está de luto. A violência que não para de fazer vítimas no Rio de Janeiro. Dessa vez, uma menina morreu ao sair da escola. Guerra de traficantes também na Bahia. A insegurança afeta a circulação de ônibus na periferia de Salvador. E ainda, uma mulher espera há 10 anos por uma cirurgia ortopédica. E quando recebeu o aviso de que poderia operar, não tinha prótese. E você também vai ver. Em Curitiba, um festival de cultura agita a cidade e movimenta a economia. E as celebrações da Semana Santa que reúnem milhares de fiéis em cerimônias pelo país. É agora, no Brasil TV. As 4 crianças assassinadas numa creche em Santa Catarina foram enterradas hoje. E as outras 4 que estavam internadas receberam alta. Blumenau está de luto. Foi uma madrugada de vigília e oração. No dia seguinte do ataque cruel à creche, as escolas da terceira cidade mais populosa de Santa Catarina não abriram. Pelas ruas, o clima era de tristeza. Em frente ao Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, moradores prestam homenagens com velas, flores, bichos de pelúcia e pedidos de paz. Desejar força para essas famílias, né? Para essas mães, para esses pais, principalmente, que perderam, né? E que Deus conforte o coração deles, né? Nesse momento. Nos velórios das 4 crianças assassinadas, os pais receberam a solidariedade de amigos e parentes. Os corpos de Enzo Marquezim Barbosa, de 4 anos, Bernardo Pabst da Cunha, também de 4 anos, Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, e Larissa Maria Toldo, de 7 anos, foram sepultados hoje de manhã em 2 cemitérios de Blumenau. Num clima de comoção, a despedida teve soltura de balões e também palmas. As 4 crianças feridas no ataque já receberam alta. Elas ficaram internadas juntas na enfermaria pediátrica deste hospital. Todas elas estão bem, dormiram bem, né? Conseguiram descansar. Estão tranquilas nesse momento, dentro da possibilidade. As polícias civil e científica de Santa Catarina investigam as motivações do crime. O telefone celular do assassino passou por perícia e o conteúdo vai ser analisado. Os investigadores também apreenderam um computador do criminoso. Ele está detido no presídio regional de Blumenau. E no Rio de Janeiro, 2 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas durante um confronto entre criminosos em Madureira, um dos bairros mais movimentados do subúrbio da cidade. Uma das vítimas é uma menina de 9 anos, baleada quando saía da escola. Era para ser um dia de alegria. O Coelho da Páscoa brincava em sala de aula com as crianças do 4º ano da Escola Municipal Astolfo Rezende Madureira. Esther Assis de Oliveira, de 9 anos, aparece entre as crianças. Depois, a turma tirou fotos. A menina estampava um sorriso conhecido por todos. Mas na saída da escola, no fim da tarde de ontem, ela e vários moradores da comunidade do Cajueiro ficaram no meio de um tiroteio. Ao todo, 5 pessoas foram baleadas. Esther foi uma das vítimas. A menina foi levada às pressas para a UPA de Irajá e depois transferida para o Hospital Getúlio Vargas na Penha, mas não resistiu. João Vitor Pereira, de 19 anos, também foi baleado na rua. O jovem era entregador de gás e de água. Ele foi socorrido para a UPA de Rocha Miranda, mas também morreu. Ele estava tirando a hora de almoço dele, como ele sempre tirava. Aí os caras da Serrinha atravessou com um carro com motor de vagabundo. Aí chegou atirando em todo mundo. Uma mulher identificada como Glauci Vieira, de 48 anos, foi atingida por um tiro no joelho. Ela está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas e, segundo os médicos, não corre risco de morrer. Moradores dizem que a região registra conflitos frequentes. De acordo com a ONG Rio de Paz, com a morte da Esther, já são 4 o número de crianças vítimas de tiroteios esse ano. Uma professora da Esther publicou uma mensagem emocionada numa rede social. Ela disse: "Ela era uma espoleta, mas carinhosa. E nessa última semana só queria sentar perto de mim. Ela era curiosa, extrovertida, levada, igual toda criança de 9 anos. Ela ainda desabafou sobre a violência na região.
Sabe, trabalhar em Madureira tem sido um aprendizado. Você fica refém da violência e até a normaliza. Durante a manhã de hoje, a mãe de Esther esteve no Instituto Médico Legal. Ela levou um urso de pelúcia da filha. Muito abalados, parentes da menina não quiseram gravar entrevista. As mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da capital. A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirma que o policiamento está reforçado em Madureira. E disse também que no primeiro trimestre desse ano apreendeu 6 fuzis e 10 pistolas na região e prendeu 10 suspeitos. Outros 7 foram mortos em confronto após atacarem equipes policiais. E em Salvador, um tiroteio entre traficantes de quadrilhas rivais deixou 2 mortos. Por causa do confronto, ônibus não circularam em um bairro da periferia da cidade. Integrantes de facções criminosas rivais começaram a trocar tiros por volta de 3 horas da manhã. Assustados, moradores dos bairros de Arenoso e Tancredo Neves, na periferia de Salvador, gravaram vídeos. O tiroteio durou pelo menos 2 horas. Quando amanheceu, muitas cápsulas de balas, inclusive de armamento pesado, estavam espalhadas pelas ruas. Várias casas e uma igreja tinham marcas de tiros. A Polícia Civil informou que 2 homens que seriam traficantes foram executados por rivais. Os criminosos também deixaram para trás uma granada. O Batalhão de Operações Especiais isolou a área e explodiu o artefato. Ontem, a polícia derrubou 8 barricadas feitas por traficantes de Tancredo Neves para dificultar a entrada da PM. Esses confrontos entre grupos criminosos fazem parte de uma guerra por pontos de venda de drogas. Nos últimos anos, as disputas entre traficantes se intensificaram nessa região de Salvador. E essa disputa, ela começou a ganhar corpo ali próximo ao Carnaval, né? Basicamente entre o grupo criminoso que atua na área de Tancredo Neves e o grupo criminoso que atua na área do Arenoso. Hoje pela manhã, os ônibus não circularam no Arenoso e o policiamento foi reforçado com grupamentos especiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, esse esquema vai continuar assim por tempo indeterminado. Estamos com equipes de policiais militares especializados desde a manhã desse dia. Já conseguimos ao longo deste ano retirar de circulação naquela região mais de 15 armas de fogo, dentre elas um fuzil. Continuaremos dessa forma para que nós possamos combater as facções e a guerra entre elas. Uma ONG internacional diz que dados de jovens e crianças estão sendo coletados sem autorização deles e nem dos pais. E o pior, a coleta desses dados acontece em salas de aula virtuais. A investigação feita pela Human Rights Watch em novembro de 2022 e revisada em janeiro desse ano, descobriu que sites educacionais coletaram grandes quantidades de dados de crianças e adolescentes e os enviaram para empresas especializadas em publicidade. O relatório explica que os anunciantes podem usar essas informações para direcionar conteúdo personalizado e anúncios para os estudantes pela internet. Os sites, eles tinham a capacidade não só de observar as crianças, dentro das salas de aula online, como também de seguir elas através da internet, fora do horário escolar, mergulhando na sua vida, nos seus interesses. E isso chamou muito a nossa atenção, porque isso viola a privacidade das crianças. 2, porque nenhuma dessas práticas é necessária para entregar conteúdo educacional. E 3, porque nem os governos, nem as empresas revelavam essas práticas. Então, tanto as crianças, os adolescentes, quanto os pais estavam completamente no escuro. Eles não sabiam que isso estava acontecendo e não tinham como se proteger dessas práticas. Um dos sites investigados pela organização é o próprio Centro de Mídias do Governo do Estado, lançado em 2020 para oferecer aulas online durante a pandemia e que continua sendo atualizado com videoaulas e materiais. A rede estadual de ensino é a maior do Brasil, com mais de 5 mil escolas e 3,5 milhões de estudantes. Os dados estão sendo coletados desde a pandemia e sendo transmitidos, e as crianças estão recebendo essa publicidade comportamental. Então, o que a gente pede é que a Autoridade Brasileira de Proteção de Dados determine que as empresas eliminem esses dados e não continuem a usar esses dados, nem a transmitir, nem a coletar novos, nem a transmitir, para que as crianças parem
de ser alvo de publicidade comportamental. Com exceção do Centro de Mídias do Governo do Estado, essas plataformas pertencem a empresas privadas que liberaram o acesso gratuito de estudantes da rede estadual de ensino no período em que as escolas ficaram fechadas. O compartilhamento de informações envolvendo crianças e adolescentes pode ferir a Lei Geral de Proteção de Dados. O texto dessa lei diz que o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Para esse especialista em direito digital, a lei poderia ser mais específica para evitar a exposição de crianças e adolescentes, como nesse caso. Uma das hipóteses possíveis, se aquilo está sendo enviado para uma publicidade comercial que não tenha vínculo com o objetivo do poder público, o objetivo do tratamento de dados, isso pode ser algo que extrapole o próprio propósito e, por sua vez, se extrapolar, pode ser algo que viole a Lei Geral de Proteção de Dados. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo afirmou que o aplicativo do Centro de Mídias usa dados apenas com finalidade educacional e que todas as informações ficam anônimas e são usadas para a elaboração de políticas públicas voltadas aos próprios estudantes. A Secretaria também disse que usa mecanismos de segurança que respeitam a lei e garantem a privacidade com criptografia para impedir o vazamento de dados. Bom, já pensou ter que esperar por uma cirurgia durante 10 anos? Uma moradora do Rio de Janeiro que tem problema ortopédico está passando por essa situação. Ela chegou a receber um aviso de que poderia fazer a operação, mas novamente ficou sem atendimento. É que o hospital não tem a prótese. Parecia que finalmente a espera de Dona Cremilda por uma cirurgia de joelho no INTO iria finalmente acabar. Ela está há 10 anos convivendo com uma dor crônica e esperando a cirurgia de artroplastia. Deitada na cama, quase não faço nada. Comecei a lavar louça ontem, não terminei. E assim, sempre com muita dor. Há 2 meses, finalmente, ela conseguiu realizar todos os exames que faltavam para o procedimento cirúrgico. Só que quando ela também pensou que daria tudo certo, faltaram próteses para implantação no joelho. Dona Cremilda foi informada pelo cirurgião ortopédico na semana passada que o hospital está aguardando a abertura de licitação. Enquanto isso, o problema dela só se agrava. Eu me preparei toda, me liberaram para a cirurgia, a prótese no joelho. Quando fiquei feliz, estou liberada, estou pronta, tá, só não tem a prótese. O INTO faz parte dos hospitais federais do Rio de Janeiro que tem muitos leitos fechados por causa da falta de profissionais de saúde e de materiais. A fila interna do Instituto tem mais de 7 mil pacientes à espera de cirurgia. Mas tem muito paciente no estado que nunca conseguiu ter acesso a um ortopedista. A fila para a primeira consulta do tratamento de joelho tem mais de 10.500 pacientes. No INTO, há mais de 100 leitos ociosos. De acordo com o censo hospitalar público, 79 leitos estão desativados e 31 estão livres, mas não são cedidos para a Central de Regulação encaminhar pacientes. A rede federal tem pelo menos 650 leitos fechados. Essa semana, a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores fez vistorias em 2 hospitais. No Hospital Federal de Bom Sucesso, encontrou alas inteiras desativadas. São 118 leitos fechados. No Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Fundão, 144 leitos estão desativados. E há muitos equipamentos novos parados. A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória para a contratação de 4.117 profissionais de saúde para as unidades federais até o fim do ano que vem. Autoriza a contratação de profissionais em caráter temporário para os hospitais federais. Isso certamente vai permitir a reabertura da emergência do Hospital Geral de Bom Sucesso e a reabertura de novos leitos hospitalares para o estado do Rio de Janeiro. Os hospitais federais são fundamentais para reduzir a fila do sistema de regulação e pelo cuidado de toda a alta complexidade da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Querendo ou não, tem que esperar com dor mesmo, né? A base de remédio, a base de começar a fazer as coisas, parar e sentar, esperando desse jeito. 10 anos de espera é muita coisa, né? Muito sofrimento, é inadmissível.
O Instituto de Traumatologia e Ortopedia disse que a paciente entrou na lista de espera no hospital em 2019 e que agora aguarda o período necessário de suspensão do medicamento de uso contínuo que interfere no procedimento cirúrgico. O INTO não respondeu sobre a falta da prótese. O Instituto afirma que fez 27.600 cirurgias nos últimos 4 anos e que, nesse período, houve uma redução de 16% no tamanho da fila. No ano passado, mais 1.200 pacientes entraram na lista de espera. E você vai ver a seguir o espetáculo da Procissão do Fogaréu, uma tradição de 300 anos na Semana Santa em Goiás. O Festival de Curitiba, que vai até domingo de Páscoa, está agitando a cena cultural da capital paranaense e também movimenta bastante a economia. Quando numa praça atores se confundem com as pessoas que apenas circulam, é sinal do quanto uma peça de teatro se cruza com a rotina da cidade. No espetáculo Square, os espectadores usam fones para entender melhor a peça. O fato de também acontecer numa praça, né, deixa mais acessível. Eu acho que o teatro tem essa força, né, de aproximar as pessoas. Entre os espaços, o Festival de Curitiba ganha as ruas, praças e teatros. É durante a noite que o movimento tem sido maior. Nesse bar e restaurante no centro de Curitiba, desde o começo do festival, o fluxo de clientes já aumentou pelo menos 70%. Até pela localização do bar, né? A gente está aqui encravado em meio aos teatros todos, então a procura é natural. Restaurantes, bares, cafés, vários negócios comemoram o movimento causado pelo festival. Desde o dia que começou o festival, está aumentando bastante o movimento. A cidade está bem movimentada, né? Dá para ver que está tudo, o comércio está bem cheio. A casa, abre a casa, já lota em seguida. E as vendas para Páscoa devem movimentar mais de 2 bilhões de reais no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Comércio. E esse mercado não se resume a chocolate. Os itens de decoração também fazem sucesso. Páscoa é sinônimo de guloseima. Hugo é da turma que pensa assim. Quero muito chocolate. A Páscoa movimenta a economia do país e vai muito além dos ovos de chocolate. Os armarinhos focam em artigos de decoração. São objetos variados para decorar a mesa posta, a estante, enfim, dentro de casa. Mas tem uma imagem aqui que vocês sabem, fica em evidência. O comércio adotou o coelho como símbolo e ele está à venda para enfeitar várias partes da casa ou de uma empresa. Qualquer semelhança com as festas de final de ano é mera coincidência. Se no Natal tem guirlandas para decorar a porta, na Páscoa também tem. Assim que acaba o Carnaval, a gente já começa a montar nossa mesa com os ornamentos, porque o pessoal já começa a procurar para fazer as suas decorações dos seus lares. Neste outro estabelecimento, em Aracaju, encontramos mais artigos de decoração. Só que o foco por aqui é maior na mesa posta. São aqueles produtos para decorar a mesa e receber a família para uma refeição. Mais ou menos um mês já antes do período já se começa a trabalhar a venda dos produtos e a procura já começa a partir daí também. A gente tem muito cliente que vem buscando alguns detalhes, alguns itens específicos para poder montar algo mais aconchegante em casa, não necessariamente tendo que gastar muito, né? E a Prefeitura de Paulo de Fronten, no interior do estado do Rio de Janeiro, gastou muito. R$200 mil na compra de ovos de Páscoa, mas os chocolates chegaram estragados. Weila Gonçalves. Os estudantes receberam nas escolas em Paulo de Fronten uma cesta contendo bombons e o ovo de Páscoa. Mas quando chega em casa e vão abrir o ovo, ele está estragado. Que decepção, viu? Foi justamente isso que aconteceu com esses estudantes. A Secretaria de Educação de Paulo de Fronten fez uma compra de 1.700 ovos para fazer a entrega para esses estudantes, para 9 escolas do município. Só que esse ovo estava estragado. O contrato com a empresa responsável pela fabricação foi de R$201 mil. A gente fez uma conta, cada ovo saiu por cerca de R$118. Mas, na verdade, ele não vai ser consumido
consumido porque ele está estragado. Várias fotos as famílias colocaram nas redes sociais mostrando o ovo estragado, com mofo, mau cheiro, mau odor, impossível de comer. A gente entrou em contato com a prefeitura, que informou o seguinte: já entrou em contato com a empresa responsável pela fabricação, lamentou o ocorrido e disse que todas as crianças vão receber novos ovos até segunda-feira. E a tradicional Missa da Unidade foi celebrada hoje para abençoar os óleos que serão usados nas cerimônias religiosas da Semana Santa. Centenas de fiéis se reuniram pela manhã na Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte. Dona Cezane vem todos os anos há mais de 8 décadas. Essa semana representa a semana maior, né, filho? Esse encontro mesmo com Jesus, né? Depois desse sofrimento todo. É nessa celebração que tradicionalmente os óleos que vão ser usados em todas as celebrações do ano, como batismo, crisma e unção dos enfermos, são abençoados. São 60 litros que agora vão ser distribuídos às paróquias e comunidades que pertencem à Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós nos reunimos para abençoar os óleos santos, porque a nossa fonte são os sacramentos, a graça de Deus, e para renovar o nosso compromisso de servir ao amado povo de Deus como sacerdotes na igreja. Para mim é muito importante. É aqui que a gente vai receber na comunhão alimento, né, para sustentar a gente em todas essas provações que nós temos passado na nossa vida. Em Sabará, na região metropolitana de BH, as celebrações começaram ontem. Fiéis carregaram nos ombros a imagem de Nossa Senhora pelas ruas da cidade. Na tradição católica, a caminhada representa a ida de Maria ao Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado. Logo depois, 15 velas iluminaram a igreja de São Francisco de Assis para a celebração conhecida como Ofício das Trevas. No fim da noite, a última vela, que representa Jesus Cristo, é reverenciada pelos fiéis. E em Goiás, a procissão do Fogaréu reuniu cerca de 40 mil fiéis. Farricocos com tochas nas mãos percorrem as ruas de pedras da cidade de Goiás, patrimônio mundial pela Unesco. A caminhada, que encena a perseguição de Cristo, começa quando as luzes se apagam. Tradição que ainda empolga os veteranos. Joaquim participa do Fogaréu há 38 anos. Um sonho de criança de participar, a realização e ajudar a contribuir para manter a tradição da cidade. Anderson estava ansioso. É a primeira vez que ele interpreta um farricoco, que representa um soldado romano. O ensaio batido é 2, 3 vezes, tá ruim, faz de novo e vai indo. Preparo, fiz a preparada, agora o coração, a adrenalina tá batendo ali, que é a primeira vez, né? Momento ímpar. O público se esforça para não perder nenhuma cena. Incrível, eu nunca vi. O pessoal passa rápido aqui, né? Passa, muito rápido. A caminhada tem vários cenários. Na Igreja do Rosário, os farricocos tentam prender Jesus. Ele não estava lá. E a perseguição continua. Depois da primeira pausa, a procissão segue agora para a segunda e última parada. A igreja que vai representar o Monte das Oliveiras, o local onde Jesus foi preso. Cristo não é representado por um ator. A pintura do estandarte expressa a imagem de sofrimento. Toque do clarim anuncia a prisão. O Fogaréu é uma das principais encenações católicas do país. Acontece há quase 300 anos. É um evento muito esperado todo ano, né? O pessoal da cidade gosta bastante, mas nós ficamos ansiosos esperando por esse momento. Esse grupo veio de Brasília só para ver a procissão. Lindo, emocionante, é muito lindo, demais. Valeu a pena. Valeu a pena. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Tchau.